Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Zaimos. Ela que é responsável pelo setor de vacinação e vai bater um papo conosco sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vicente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E Ana, iniciando então a nossa conversa sobre a vacinação contra o vírus influenza. Então, no mês de abril, o município aqui de Erechim iniciou essa campanha, que é uma campanha nacional, na verdade, de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, nesse período ali que começam a maioria dos casos, ali no final do outono, já se encaminhando ali pro inverno, o período que começam a baixar as temperaturas e as pessoas ficam mais suscetíveis a essas doenças respiratórias, Queria que você comentasse como foi essa campanha de vacinação contra a gripe aqui no município, se ela ainda está em vigor, quantas pessoas procuraram a secretaria para realizar a vacinação, como foi a campanha da influenza. Então, Vicente, anualmente o Ministério da Saúde lança a campanha da influenza, como você disse, é uma doença sazonal que tem a ver muito com o inverno, e é importante que a vacina seja feita antes de as temperaturas baixarem muito, que é o período que o vírus ganha maior virulência. Erechim continua com a vacinação em funcionamento, vacina da influenza. Em todas as unidades básicas de saúde do município de Erechim, a vacina influenza está disponível. E é importante dizer que a vacina influenza é uma vacina extremamente segura e que pode ser aplicada junto com qualquer outra vacina do calendário. A vacina influenza pode ser aplicada junto com a vacina Covid. É uma vacina que, via de regra, não tem efeitos colaterais. Eu falo isso para tranquilizar, as famílias que vão levar os filhos, os idosos que vão fazer a vacina, que a vacinação é muito tranquila. E tem números sobre a procura desses imunizantes nesse ano de 2023? Então, nós temos grupos prioritários. Quem são os grupos prioritários? São aqueles grupos, aquela população que, se adoecer pelo influenza, tem maior risco e probabilidade de agravamento, internação e até óbito, Então, ali estão os idosos, as crianças, gestantes, mulheres que acabaram de ter o bebê, profissionais da saúde, pessoas que tenham doenças crônicas, que deixem o seu sistema imunológico mais deprimido. E, Vicente, os dados, eles não são muito bons. Nós tivemos uma cobertura nesse público, que é o público que nós precisamos vacinar, em torno de 55%, que é um número que bate com os dados do Estado. Ou seja, Erechim caminha junto com o Estado, O Estado não ultrapassou 55%. E o reflexo aqui no nosso município... Dos grupos prioritários. Dos grupos prioritários. Porque nós vacinamos toda a população acima de 6 meses que busca pela vacina. Antigamente a vacina ela era muito procurada e era um público específico, e a população que não estava naquele público não era vacinada. Hoje nós temos a autorização de liberar para toda a população acima de 6 meses, mas nós continuamos buscando especialmente aquele público que tem o maior risco de adoecimento e óbito, E esse público, infelizmente, teve uma baixa adesão. Levando em consideração o nosso clima regional aqui, que é um clima de bastante oscilações de temperatura, principalmente aí nos últimos dias nós vivenciamos muito isso, temperaturas muito altas em alguns dias, sol, em outros dias chuvas, temperaturas bem mais baixas. Como essas oscilações impactam no sistema imunológico e influenciam o desenvolvimento dessas doenças respiratórias, e aí entra também a importância da vacinação para se proteger, Isso, quando a gente está diante de um quadro respiratório alérgico, que são as rinites, as pessoas confundem, Isso é um quadro alérgico. A gripe causada pelos vírus, influenza A, influenza B, que são as infecções graves que levam à internação, hospitalização, uso de oxigênio, e o desfecho ruim, que é o óbito. E nós tivemos no nosso município hospitalizações, internações, pessoas que precisaram de suporte de oxigênio, e isso tem muito a ver com a negligência pela busca da vacina. Nós temos um imunobiológico, uma vacina que evita o adoecimento por influenza, e é a ferramenta, a arma mais potente para evitar o adoecimento grave,
Muitas pessoas, você comentou que teve essa baixa procura, né, que apenas 55% da população dos grupos de risco foi vacinada. Tem muitas pessoas, a gente ouve falar que tem receio de tomar a vacina com medo dos colaterais. Você comentou que são poucos colaterais, né, tendo em vista outros imunizantes. Como as pessoas podem ter segurança para realizar a vacina? Eu ouço também pessoas que dizem que após vacinarem, elas têm uma gripe muito forte ali nos próximos dias. Qual é a veracidade dessas informações e como as pessoas podem estar tranquilas para realizar essa imunização e se proteger contra o vírus especificamente da influenza? Nossas equipes, Vicente, têm assim, o maior respeito pela população e a gente respeita inclusive a dúvida que as pessoas têm. Então, o alerta que cabe nessa tua pergunta é anunciar que quem tem dúvida em relação a qualquer vacina, a influenza, a Covid, poliomielite, sarampo, que converse com as equipes de vacinação. A vacina da influenza, que é o que a gente está tratando nesse momento, ela é uma vacina de vírus morto. Então é impossível a vacina provocar a infecção da influenza, porque o vírus está morto, né? O que pode acontecer, e assim, isso é esperado, talvez uma febrezinha, uma dorzinha no corpo, porque isso tem a ver com a mobilização do sistema imunológico. Então, quando a gente faz vacina e a gente tem uma reação no dia seguinte, depois, até a febre, ela é esperada. A gente quer que ela aconteça porque significa que o sistema imunológico ele foi ativado. Está reagindo Está reagindo, está produzindo anticorpos, que é o que a vacina tem por objetivo. A vacina quer produzir os anticorpos que vão defender esse organismo, né? E se tratando agora, indo para um outro imunizante que foi o mais discutido a nível mundial nos últimos anos, que é o imunizante para proteção contra a Covid-19. Então, nós vivemos aí 3 anos de pandemia, né? Quase 3 anos, não sei se chegou a completar 3 anos de pandemia declarada. E houve muitas teses verdadeiras, falsas sobre a vacina contra a Covid-19. Queria que você falasse um pouco como foi a procura por esse imunizante aqui no município de Erechim e agora especificamente no ano de 2023, como está a procura pela vacinação da Covid-19? Nós vivemos recortes de tempo em relação à vacina Covid. Lá em janeiro de 2021, quando o município recebeu as primeiras 1.200 doses da vacina Covid, foi, digamos assim, uma disputa e nós tínhamos um público elegível. A vacina veio endereçada para um público, eu costumava dizer que a vacina veio praticamente com o nome para quem ela tinha que ser administrada. E a gente sempre respeitou isso com muita celeridade. E naquele momento em que morriam pessoas diariamente, que as UTIs estavam lotadas, a procura pela vacina Covid era imensa. Foi uma campanha de vacina feliz porque a gente não precisava estimular a vacinação, as pessoas procuravam a vacina. E foi em função dessa tarefa que o número de óbitos, as estatísticas de óbito, de adoecimento, elas diminuíram e o mundo conseguiu controlar a pandemia, né? Que agora virou lenda, né? Se a gente fala, houve uma pandemia, morreram muitas pessoas, morreram idosos, morreram crianças, morreram jovens, né? Talvez no futuro isso seja uma lenda mesmo, mas foi a vacina que conseguiu frear a pandemia. Passado o período mais agudo da pandemia, começaram a surgir resistências à vacina e a gente entende tudo isso, né? Faz parte do processo, a gente está aqui como profissional da saúde para fornecer informações, para tirar dúvidas e nós temos a informação segura. Então, eu diria que as pessoas não baseiem a sua conduta a partir daquilo que leem numa rede social, às vezes que não tem uma fonte segura, né? Mas que busquem as informações com profissionais da saúde. Quem que está dando essa informação? A vacina Covid não é uma vacina obrigatória, ela é uma vacina recomendada, né? E a gente tem um dizer aí simples nosso que é em relação à vacina que se a casa do vizinho está em chamas, a nossa também corre perigo. Então nós precisamos atingir muitas pessoas na vacina para que a comunidade esteja segura, né? O que eu quero dizer é que em um município onde apenas algumas pessoas buscam pela vacina e as demais não, nós estamos num ambiente inseguro, né? É por isso que a gente está nessa tarefa aí de recuperar as altas coberturas vacinais. Até porque a vacina da Covid ela protege contra as formas graves da doença, né? Isso, o esquema da vacina Covid hoje ele está baseado em 2 doses monovalentes, né?
e com intervalo ali de acordo com o imunizante, e uma dose com a vacina bivalente que protege contra as variantes de relevância em saúde pública, né? Então são 3 doses e a pessoa está imunizada. E especificamente agora no ano de 2023, como foi, com certeza, lá em 2021, quando chegou essas vacinas, a procura era maior, muita gente com receio, também devido àquele medo da pandemia, medo totalmente justificável, né, devido aos números, às consequências que a gente via que a doença estava causando a nível global. Então a procura era maior, até pessoas querendo a vacinação antes de ser indicado para o seu grupo, né? Mas especificamente agora em 2023, com menos casos, menos agravamentos por causa da doença, a maioria da população já tendo tomado pelo menos 2 doses, né? Como foi essa procura em 2023 para fazer esse reforço da Covid-19? Então, o reforço da vacina Covid está liberado para toda a população acima de 18 anos e para alguns públicos específicos, população imunocomprometida, né? Acima de 12. O reforço pode ser feito acima dos 12 anos com critério. A população acima de 18, toda a população acima de 18 pode estar recebendo o reforço da vacina Covid bivalente. Mas, infelizmente, a procura tem sido baixa, né? E se a gente for olhar os recortes históricos, a gente teve eventos de coronavírus em 2002, eventos de coronavírus em 2012, tudo isso no Oriente Médio, né? E aí, a nível mundial, a gente teve em 2019, então no dia 31, né? O evento que transformou o Covid, a infecção pelo coronavírus, um evento pandêmico mundial. Mas era o mesmo vírus ou Coronavírus, né? Só que vírus é um micro-organismo que ele se adapta ao ambiente e ele se modifica, né? Que são as variantes que surgem. Então, estar com a vacina em dia é diminuir a força desse vírus nos ambientes, né? Então, a gente faz previsões futuras, né? Daqui a pouco, se as pessoas não se mantiverem imunizadas, a gente pode estar diante de novos acontecimentos desagradáveis, né? E agora, se tratando de outro imunizante que também é muito importante, principalmente em crianças, né? A gente fala hoje muito da erradicação da poliomielite, que é o que se busca a nível global. Como está a procura pela vacinação da poliomielite aqui no município de Erechim? Essa vacina que o Ministério da Saúde até comentou que a partir de 2024 eles planejam trocar o imunizante gotinha, né, como é aplicado hoje, pelo imunizante injetável. Queria que você comentasse um pouco como vai ser essa diferenciação, essa troca do imunizante e se a procura das crianças erechinenses, se elas estão todas protegidas contra a poliomielite. Então, a vacina da poliomielite é uma vacina que faz parte do calendário nacional da criança do Sistema Único de Saúde, né? O bebê recebe lá, antes de 1 ano de vida, o esquema primário com 3 doses. E depois de 1 ano de vida, ele vai fazer um reforço e com 4 anos recebe o segundo reforço. E anualmente o Ministério da Saúde lança campanhas de intensificação, que é colocar ali uma dose a mais desse imunizante para manter o Brasil livre da ocorrência de poliomielite. Eu acho que vale a pena, né, Vicente, a gente esclarecer aqui que a poliomielite foi uma doença que lastimou muitas populações e provocou muito adoecimento, sofrimento, morte, luto em muitas famílias, né? A nossa geração, felizmente, não conviveu com a poliomielite, mas a geração dos nossos pais, né, conviveu com crianças que nasciam a termo, com peso adequado e daqui a pouco se infectavam por esse vírus e desenvolviam as paralisias múltiplas, né? Algumas crianças iam a óbito. E lá na década de 80, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação, que o objetivo era vacinar todas as crianças com menos de 5 anos em um dia, né? Por muitos anos a gente viveu isso na saúde pública. A gente vacinava todo o público estimado pelo Ministério em um dia, que é o dia D, né? E que você faz essas campanhas também com relação a outras vacinas também, né? A influenza teve o dia D também esse ano. O dia dele nasceu disso, né? Ele nasceu dessa estratégia de alcançar toda a população em um dia. Então, geralmente são campanhas que acontecem no sábado, são amplamente divulgadas e a gente está ali para receber a população.
Com o passar do tempo, houve uma hesitação à vacina. As pessoas não convivem mais com essa doença e acham que, como eu falei antes, que ela virou lenda, que ela não existe mais, que não vai mais acontecer, e aí acabam postergando a vacinação dos seus filhos. O que a gente vive hoje é que a gente faz o dia D, não atinge a cobertura, faz outro dia D, não atinge a cobertura, e aí o Ministério da Saúde olha para os números e acaba ampliando essa vacinação por semanas, meses e às vezes vai até o final do ano, para que a gente consiga atingir a meta, né? E nós entendemos isso como uma hesitação à vacina, que é um movimento da população de achar que a poliomielite não é mais um problema, né? Mas ela é um problema. Nós tivemos um alerta divulgado no ano de 2016 pela Organização Mundial da Saúde, que o Brasil consta na lista dos países que têm grave risco de reintrodução da poliomielite. Então a Organização Mundial da Saúde tem uma listagem de nações que correm o risco de desenvolverem essa doença, né? E em março de 2023, neste ano, nós tivemos casos de poliomielite no Peru, né, que faz fronteira com o Brasil. Então, e como é que é a propagação dessa doença? Como é que é? É altamente contagiosa, né? Então, eu trago... Por vias respiratórias. Isso, eu trago essas informações porque o vírus não tem fronteira, né? E com essa questão da globalização, das viagens, se a gente está com uma identificação de um vírus ali no Peru, daqui a pouco ele está aqui em Erechim, né? Então, eu vou falar agora, falei até agora como enfermeira, mas falo como mãe. As pessoas que têm filhos, olhem a carteira de vacina do seu filho. Pega a carteira de vacina, leva lá na unidade básica, pede para a vacinadora verificar. O calendário de vacina ele é muito dinâmico, a cada pouco surge uma vacina nova e de repente o teu filho está elegível, está apto a receber uma vacina e vai passar da faixa etária e vai acabar não recebendo uma vacina importante, né? Então fique atento, de tempo em tempo, leva a carteira de vacina na UBS, pede para alguém conferir e verificar se tem alguma vacina ali que está em atraso. Se tratando dos números relativos à poliomielite, você consegue informar como está essa procura? Quantas crianças teriam deixado de se vacinar aqui no município com as doses adequadas da poliomielite? A nossa meta de vacina é 95%, né? E a vacinação de criança sempre envolve um cuidado diferenciado, né? Na polio, na covid, na influenza, porque a gente escolhe o dia de vacinar o filho, chegou o dia da vacina, a criança está com uma infecção respiratória, a gente adia a vacina. Então, atingir a cobertura vacinal em crianças, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo, né? A poliomielite aqui no município de Erechim, na campanha de 2022, nós conseguimos passar de 100%, porque foi uma campanha que envolveu atividades intersetoriais, a gente foi para escolas, né? Oferecemos o imunizante em algumas escolas. Claro que a gente tem que ter a presença dos pais, então a gente foi em horários alternativos da entrada e da saída das crianças, né? E são medidas que a gente faz de divulgação, utilizando a imprensa também. E na campanha de 2022 a gente teve um êxito aí de atingir a cobertura, então. E sobre essa troca do imunizante, né, que hoje ele é aplicado em gotinhas, né, e o Ministério da Saúde pretende trocar ele para o imunizante injetável. Qual seria realmente a mudança dessa troca do imunizante? A proteção vai aumentar para as crianças que estarão tomando a vacina? Nós já temos os 2 imunizantes, né? A gente, assim, enquanto Serviço Público de Saúde, não recebemos ainda informações oficiais a respeito disso, né? Já tem essa informação sendo divulgada pela mídia, mas nada de oficial. O que nós temos hoje é que o imunizante injetável, ele é utilizado na população com menos de 1 ano, no esquema primário, e a partir de 1 ano de idade, então, a gente utiliza a vacina oral da poliomielite, que é a tradicional gotinha, né? E agora, partindo para outras vacinas que também são muito importantes no calendário vacinal, especificamente de crianças, né? Claro que muitas têm que tomar os reforços ao longo da vida. Queria que você comentasse os números aqui de Erechim, a procura por vacinas como a BCG, que é contra a tuberculose, né? Vacinas contra o sarampo, contra cachumbo, tétano. Como está a procura aqui no município, de uma forma geral, dessas vacinas
que as crianças têm que tomar, né? É sempre um prazer, Vicente, falar sobre vacinas, porque essa foi a grande transformação da saúde pública nos últimos 50 anos. O Programa Nacional de Imunizações Brasileiro completou 50 anos no início do mês de setembro. Então, a gente usa isso para dizer que é um programa sério, né, que não se lida com situações inseguras, é um programa que foi estruturado e que trouxe muito resultado. Antigamente haviam ali poucas vacinas no calendário, né? A gente partiu aí de um número de 6 imunizantes para 16. Hoje, uma criança, né, recebe nos seus primeiros anos de vida minimamente 16 vacinas que vão proteger contra doenças que antigamente produziam internações, sofrimento, né, agudizações e até óbito, meningite, por exemplo, né? E hoje nós temos essas vacinas disponíveis. Nós temos um alcance de cobertura, mas se percebeu uma diminuição, né? A gente continua assim com muito esforço introduzindo essas vacinas na rotina das crianças, mas a gente percebeu uma queda na cobertura vacinal. Então, o Ministério da Saúde lançou neste ano um programa de recuperação das altas taxas de coberturas vacinais. E nós estamos aí utilizando metodologias de vacinar, né? Então, campanhas de vacinação, como vamos ter agora no mês de outubro. Já vou anunciar sobre isso também. Melhorar a informação no sistema de informação, porque a gente precisa vacinar a criança e contar para o Ministério da Saúde que a gente fez isso. É por meio de sistemas de informação, né? E a gente até esclarece isso porque, às vezes, vacinar o filho demora um tempinho lá na UBS, na unidade básica, porque tem que colocar isso num sistema de informação que vai gerar um dado estatístico e que vai deixar a informação no prontuário da criança, né? E que é importante para termos uma noção também, um panorama de como está a vacinação em todo o Brasil, né? Exato. E também melhorar a comunicação, então espaços como esses que vocês nos fornecem são muito importantes, nos comunicar com a sociedade, esse é nosso trabalho também. E o trabalho de educação em saúde, que é tirar dúvidas, esclarecer assuntos que talvez estejam pouco esclarecidos, né? Então nós temos aí mais de 16 imunizantes que nós precisamos manter e inclusive recuperar a cobertura vacinal de alguns, né? Esses 16 são 16 imunizantes obrigatórios? Nós temos muitos calendários de vacina. Tem o calendário de vacina da criança, tem o calendário de vacina do adulto, do idoso, da gestante, do trabalhador de saúde, tem o calendário do indígena, né? O calendário de vacina que tem uma obrigatoriedade, que envolve um direito, tem muito a ver com o da criança, porque a criança depende de um adulto que o leve lá, né? Então existem legislações no Brasil que balizam o cumprimento da efetividade desse calendário de vacina, que as crianças recebam aquilo que elas têm direito. E daí sim que a gente fala que são as vacinas obrigatórias do calendário vacinal. São 16. Isso. São 16 vacinas. E se tratando dessas vacinas obrigatórias e também das vacinas recomendadas, como você falou que é o caso da Covid-19, acredito que seja o caso da influenza também, né? Todas em estoque na Secretaria Municipal de Saúde? Sim, nós temos todas em estoque. O Ministério da Saúde passou por um período de otimização de alguns imunobiológicos, mas nós temos todos disponíveis. Alguns que a gente precisa otimizar o uso. Otimizar o uso é aproveitar bem o frasco, né? Alguns frascos de vacina são multidose. A gente acaba fazendo uma escala de abertura. Então a gente abre num dia específico na UBS, mas a gente divulga isso amplamente e todas as unidades básicas têm os imunobiológicos disponíveis. Então, tá aí as informações, né, com a Ana Zayers, enfermeira aqui da Secretaria Municipal de Saúde, para vocês que precisam realizar essa imunização ou gostariam de procurar agora essa proteção contra a influenza, contra a Covid-19, precisam olhar ali a carteira de vacinação do seu filho, ver quais vacinas faltam, procure a Secretaria, né, se informe, é sempre importante realizar essas vacinas que são uma proteção, né, para as crianças e para toda a sociedade, não só para quem está tomando a vacina,
mas também outras pessoas que convivem próximo a elas e também podem ser contaminadas por essas doenças. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, Ana, e com certeza é sempre importante levar essas informações para o público que nos acompanha. Essa é a nossa missão enquanto veículo de comunicação, né? Levar a informação para o público e, com certeza, novas informações, novas campanhas que a Secretaria Municipal de Saúde, que o Ministério da Saúde irá fazer, nós estaremos divulgando aqui no online. Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Então, na despedida aqui, eu já vou anunciar essa campanha de vacina que é nacional e que Erechim fará parte. Inicia no dia 14 de outubro, vai até o dia 28 de outubro, e o dia D, que é o dia que a gente faz uma mobilização nacional, será no dia 21 de outubro. E o público que a gente precisa alcançar nesse momento são crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. O público, então, é de 0 a 15 anos incompletos, né? Nós temos um público estimado de 18 mil pessoas para comparecerem nas UBS, verificarem suas carteiras de vacina e, havendo a necessidade, receberem aí a medida mais segura, que é a vacina. Uma campanha para todos esses imunizantes que as crianças precisam. Não tem uma vacina a mais, né? É uma repescagem, vamos olhar a carteira de vacina e verificar o que ficou para trás e ainda está em tempo oportuno de receber. Tá, então, você que precisa dar uma olhada na carteira de vacinação do seu filho, é dia 21. Dia 21 será o dia D, mas a campanha inicia no dia 14. Então, a partir do dia 14 de outubro, podem levar suas crianças aí para atualizar todas essas vacinas que estão disponíveis aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Nós agradecemos muito a presença de vocês e até a próxima.